Oi, tudo bem? Queria conversar rapidinho aqui com você sobre sofrimento, desamparo, abandono. Você já foi abandonado? Você já foi desamparado? Já se sentiu assim, sofrendo, perdendo as esperanças, ou de fato já perdeu as esperanças e diz, pensa, sente, ah, não tem ninguém que cuide de mim. Não há ninguém agora que possa me amparar. Eu fui abandonado. Eu estou à minha própria sorte. E eu não posso nem chamar isso de sorte, porque minha vida não tem dado nenhum sinal de boa sorte. Eu só tenho vivido coisas ruins. Eu queria falar com você hoje. Queria falar sobre esse sentimento de desamparo e abandono. Você não é o único que passa por isso, você não é a única que passa por isso, mas com certeza Deus se importa com os teus sentimentos e emoções, com a tua situação e o que você vem passando. Queria refletir brevemente, bem rápido mesmo, mas que Deus possa falar ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração, quando passamos por momentos assim de abandono, morte da esperança, tá? Eu queria ler com você o Salmo 22 e juntos refletirmos nesse tema de abandono e desesperança, tá bom? Vamos ler o texto. Salmo 22 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua grudada no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, não fiques distantes. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me da vida, do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Assim diz o Salmo 22, até ao ponto que a gente leu o versículo 21, a primeira parte dele. E eu sei que você já passou e está passando, talvez agora, por esse tipo de sensação, de sentimento, de realidade até, de que está abandonado, desamparado. Quantos de nós não foram desamparados e abandonados por amigos? Quando a gente investiu, se deu, correu, tirou do bolso, foi, fez, esteve junto. E quando precisou, os nossos amigos não estiveram com a gente. Quantos de nós já não estiveram nessa situação de ser abandonado, não ser chamado ou procurado e muitas vezes só cobrado para estar lá, para ir? Cadê você que não está aqui?
E você de novo baixou a cabeça e falou, poxa, mas sempre eu? Quantos de nós também, muitos de vocês, estão passando por problemas, crises terríveis, doenças que vêm e zombam do nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro, por mais que a gente tenha, se a gente tiver 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, não faz cócega em certas doenças que não tem como lidar. O Alzheimer é uma dessas coisas. Como é que se cura o Alzheimer? Como é que se cura tantas outras enfermidades e condições? Não tem dinheiro que traga a saúde ou reverta certas situações, porque simplesmente é o que é. Quantos problemas você não está passando, está desamparado, sem esperança, se sentindo abandonado, talvez por problemas que você mesmo causou. E as consequências vêm, e as pessoas vão saindo, vão indo, vai um por um se retirando dessa situação, porque é grande demais essa carga, né? Passar por isso é difícil. E não foram elas que causaram, então você que pague o preço disso daí que você causou. Ou problemas que a gente passa e encara que não foi a gente que causou, o outro fez, o outro trouxe para nós, fez tanto, e a gente hoje que está pagando aquilo que ele fez. Quantas famílias não passam por isso, né? Às vezes um filho, um pai, uma mãe, uma filha, aquele indivíduo causou aquilo e depois os demais passam por aquilo e também se sentem, de certa forma, desamparados e abandonados de outros, talvez outros familiares, amigos, talvez até de uma igreja que os apoie, ou o que quer que seja. A gente passa por crises terríveis e o mundo deve estar se perguntando, em muitos lugares do mundo, pessoas estão se perguntando onde está Deus, que não está vendo tanta morte por conta de um vírus. Enfim, a gente passa por tanta coisa, calúnia, injustiça, o trabalho não reconhecido, e a gente muitas vezes chega nesse ponto de desamparo que o salmista fala aqui. É um salmo de Davi, então Davi criou, né, compôs essa canção que começa: meu Deus, por que me abandonaste? Porque está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. E o verbo aqui ele traz a ideia de um bramido, né? De um rugido de angústia, né? O mesmo verbo que é usado para rugir de um leão, né? Quando que um leão ruge? Quando ele está enfrentando, né, uma situação e se impondo sobre ela, como a gente vê lá no verso 12, que muitos estão cercando ali esse salmista, essa sensação de que tem muita gente em volta, como leões rugindo para avançar e destroçar ele, né? Situações que a gente sente na pele, fala, eu não aguento, não vou aguentar isso. É como se a gente estivesse cercado de leões e já era, acabou. Mas aqui no verso 1, o salmista está falando, né? Por que, Deus, você está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus rugidos? E em outro momento que um leão ruge também é quando ele está procurando ajuda, quando ele quer saber onde está o resto da família, né? Enfim, o bando a quem ele pertence, ele também usa o rugido para se comunicar e pedir ajuda, né? Quase que um choro de cadê, onde está a família? E o salmista grita isso para Deus: por que o Senhor está me abandonando e não ouve o meu rugido? Eu estou usando toda a força que eu tenho dentro de mim para dar um último pedido desesperado de ajuda, e rugindo aqui por ajuda. E eu clamo e eu não ouço Deus responder. Enfim, você tem no Salmo essa dinâmica, né, do pedido de ajuda, eu estou abandonado. E depois, logo depois, o salmista lembra: mas tu, porém, é o santo, é o rei, é o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. E aí, mas eu sou verme, eu sou maltratado, as pessoas me deixam de lado. Ok, perceba a dinâmica de como as nossas emoções vão funcionando, e os salmos levam a gente para esse lugar comum de toda a humanidade. Temos emoções.
Alegrias, tristezas, desespero, abandono, como está dizendo aqui no texto. Mas o que vem à mente de alguém que já anda com Deus como Davi? Opa, tu, porém, és o santo. Né? Em ti os nossos antepassados colocaram a sua confiança. Então, meu irmão, meu querido, você que está assistindo esse vídeo, lembre, você não é a única pessoa que sofreu no mundo. Não é que agora no século 21, no dia, sei lá, quando você está assistindo isso, agora em abril de 2020, isso. Não é que você estreou o sofrimento e tadã, opa, olha só, Rafael, o primeiro sofredor contemplado, é a 50ª, trilionésima, quinquilionésima pessoa que nasceu e você foi contemplado com sofrimento, parabéns, tragam o prêmio dele, sofrimento. Não é assim. Você sofre, eu sofro. Essa geração que está vivendo agora, nesse dia agora, hoje, tem gente sofrendo. E na geração anterior, sofreram também. E na anterior, teve sofrimento. E 100 anos, 200 anos, 300, teve sofrimento. E milhares de anos atrás, teve sofrimento. O salmista, enquanto ele está ali nas emoções, ele lembra, mas calma aí, Deus é o santo, quando ele fala, tu és o santo, você, Senhor, é a fonte de tudo que há de bom. Então calma, eu estou lembrando aqui que não é o fim do mundo. Opa, espera aí, os nossos antepassados aqui de Israel, né, o povo que caminhou com Deus, colocaram a esperança deles no Senhor e o Senhor os livrou. Opa, eu não sou o único que sofre nesse mundo, na história da humanidade. Eu sou mais um ser humano. Até o rei Davi está compondo uma música e lembrando, eu não sou a última bolachinha do pacote, né? Se isso tem aí na sua região essa gíria, eu não sou a estrelinha, eu não sou o mais especial, eu sou mais um dos seres humanos que também passa por todas as coisas da vida, entre alegrias e tristezas, passa pelo abandono, sim. Isso já começa a colocar as coisas no lugar para você, para mim, começa. E ele continua, né, enquanto os outros caçoam, sabe, os problemas riem da nossa cara, né? Não, vou pagar aqui para curar o Alzheimer do meu pai. Então, né? O Alzheimer ri do meu dinheiro, né? Então, deixa também Deus tirar a tua mente de que é todo mundo contra você, né? Você pega um salmo e você fala, tá vendo aquele irmão, aquela pessoa tão zombando de mim? Gente, tem muito mais na vida do que você ser a estrelinha e você tá sendo perseguido por todo mundo. Acontece às vezes injustiça, sim, mas tem muito mais do que isso na vida, tá certo? Então é um sentimento, né, de que está tudo contra a gente, as nossas emoções levam a isso. Aí o 9, contudo, tu me tirastes do ventre, deste-me segurança. Opa, o Senhor me fez nascer, né? Eu podia não ter nascido, mas tu me tirastes do ventre. Já é um milagre eu ter nascido, né? Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. E aqui Davi pode falar assim, porque a família de Davi ensinou sempre os caminhos do Senhor para os seus filhos. Não sei se é a realidade da tua família, mas na minha, felizmente foi. Eu também, de certa forma, posso cantar isso para Deus. Calma aí, o Senhor sempre foi o Deus que cuidou da minha família. Opa! Então, do 12 ao 18, quando a gente vê muitos touros me cercam, etc., a gente começa a ver que parece que tem algo a mais e alguém a mais aqui nessa canção. E não só você não é a última bolachinha do pacote, nem eu, mas parece que alguém sofreu muito mais do que a gente quando a gente começa a ler esse salmo, certo? Olha o verso 14, como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera. Olha o 15, meu vigor secou, a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Opa, na época de Davi não tinha isso. Isso me parece com crucificação romana. Na época de Davi não tinha esse tipo de morte, esse tipo de tortura, de se crucificar, de se perfurar
as mãos. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me cercaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Quando a gente caminha por esse salmo, Deus também está mostrando para a gente, sim, está falando, eu entendo as tuas emoções, eu te entendo que você foi injustiçado, você foi caluniado, mas lembra, você não é o único que sofre nesse mundo, eu estou cuidando, lembra que teve mais gente que sofreu e eu fui o auxílio deles, mas Deus começa a tirar a gente do buraco, do desespero e do abandono e mostrar para a gente que alguém sofreu muito mais. E parece que o Salmo mostra relances, acende algumas luzes, desde lá do verso 1, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alguém gritou isso numa cruz. Quando a gente vê que como água me derramei, a gente lembra de alguém na cruz que perfuraram e saiu água e também sangue e a pessoa foi secando ali. A gente lembra também alguém que foi perfurado. Davi não foi perfurado, ele foi para o túmulo, ele morreu velhinho, você vê o relato em Reis, etc. Davi não foi perfurado. Você não foi perfurado, a menos que você tenha feito mas enfim... Você não foi perfurado, ninguém pregou a tua mão, os teus pés, ninguém enfiou uma lança do lado aqui do teu lado para fazer você vazar água e sangue, para você morrer mais rápido. Outra pessoa outro foi desamparado e abandonado. Outro gritou, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus foi o maior dos desamparados. Ele que merecia tudo de bom. Lembra como o salmista fala, mas eu sou verme. O Senhor é santo, eu sou verme. Jesus, que é o santo, ele veio e morreu como verme. Ele foi perfurado, ele foi desamparado. E no nosso salmo aqui, o 22, né, Salmo 22, naquele ponto que a gente parou em diante, eu vou retomar aqui, você já percebe como muda tudo aqui para o salmista, né? No verso 21 fala, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E aí o finalzinho do versículo 21, e tu me respondeste. E daí até o final do salmo é só expressão de louvor, né? Porque Deus vem e cuida da dos teus problemas, ele conserta a coisa e te ajuda a passar por coisa que você mesmo causou e ele vem com todo amor e te ajuda a passar por aquilo, ensinando até a ter um caráter muito melhor do que aquele de quando você começou essa crise toda que você começou. Mas ele vem, ele traz ajuda, ele traz conforto, ele cuida daquele que está desamparado e abandonado. E o salmista, Davi, fala, tu me respondeste. E a gente pode falar isso também. O Senhor respondeu. E daí em diante proclamarei o teu nome aos meus irmãos na assembleia, te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Deus não menospreza, ele não repudia o sofrimento da sua aflição. De ti, o salmista diz, de ti vem o tema do meu louvor, do meu canto, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Daí em diante é louvor. E do 27 até o 31, eu peço para que você leia depois, o salmista escreve até de gente que vai vir de outras gerações, que vão louvar, vão se render a esse grande Deus que salva o abandonado, o desamparado, o aflito. Eu queria te mostrar, atentar para algumas coisinhas aqui para a gente terminar. O salmista, quando recebe a resposta de Deus, a música dele muda daquele tom de tristeza, dark, um tom menor, né? Para tu me respondeste. Aí ele vai para um tom alegre, ele vai para proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Eu vou louvar. O tema do meu louvor vem do Senhor, vem de Deus. Então, que tal você pedir para Deus responder a tua aflição,
ajudar a você a consertar essa situação que talvez você causou, ou também te amparar naquilo que trouxeram para você, a vida trouxe, as doenças, o que quer que seja, a crise, te responder, que Deus te responda, me responda, para a gente fazer isso que Davi está falando. Eu louvarei o Senhor, eu proclamarei. O tema das minhas canções não vão ser bobagens, não vai ser sobre beber, cair, levantar, ir para a festa, pegar outro. O tema agora da minha canção é como o Senhor é bom, como o Senhor me fez levantar quando eu parecia um bêbado por aí por causa do meu pecado. O Senhor me levantou e eu tenho alegria de verdade é no Senhor. Outra coisa para você reparar, como Davi disse aqui, que louvaria, né? Depois de restaurado, cuidado, no meio da assembleia, né? No meio de outros que temem a Deus, uma vida a vida daqueles que são amparados por Deus é no meio de outros que são amparados por Deus. Quer que eu troque em miúdos para você? Ache tua igreja. Ah, mas a igreja que eu venho, tudo bem. Se não era igreja, se era uma seita, se procure um lugar para você ter afinidade e caminhar com outras pessoas que creem nesse mesmo Deus. E vocês, um ao outro, louvarem a Deus pelas suas grandes, as obras dele, não a sua, não como você é, enfim. Esteja no meio do povo de Deus. Encontre um povo, conecte-se com esse povo e com esse povo diga o quão grande é esse Deus. Apesar das suas mancadas, as minhas mancadas, uns dos outros, a gente vai estar sempre lembrando um ao outro. Mas ele consertou tudo e todo louvor, toda alegria, toda nossa felicidade é focada nele. Para terminar, a pessoa que mais sofreu no mundo, o ser que mais foi abandonado e desamparado. Você já percebeu pelo Salmo? Foi Jesus. Quando diz aqui no Salmo, e tu me respondeste, isso veio para a gente. Porque naquele momento da cruz, Jesus clamou, falou, Senhor, Senhor, ou Eloi, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Ele realmente não teve resposta do Pai, porque entre o Filho e o Pai tinha algo que estava separando e causando esse desamparo, essa falta de conexão naquele momento. O seu pecado, o meu pecado. Jesus não teve essa resposta aqui que eu e você tivemos. Ele foi o maior dos desamparados, para que eu e você pudéssemos ouvir essa resposta depois de Deus, porque Jesus tirou o que separava Deus e a gente foi respondido, amparado, encontrado, que a tua dor, o teu abandono, o teu desamparo, a tua crise desapareça perto dessa grande notícia que é: Jesus se fez abandonado para que a gente fosse encontrado. Jesus se fez sozinho para que a gente tivesse gente junto com a gente, respondido por Deus e ter uma assembleia, corpo, gente junto, família de Deus. Jesus se fez só para que a gente tivesse companhia. Deus está com você, meu querido, e Ele te dá uma família agora. Louve a Deus por isso. Lembre que Jesus foi abandonado para que você fosse encontrado. Amém?